Oi, Maurício, trago agora mais uma tradução de uma história do BuzzFeed. Esse usuário contou que ele era coordenador de segurança de uma empresa de companhia elétrica lá dos Estados Unidos. Então ele ficava numa sala cheia de monitores com as câmeras de segurança do local. E aí um dia ele estava entediado e começou a mexer, passando de uma câmera para outra nos monitores, olhando, dando uma vasculhada geral pela empresa. E na parte de trás dessa companhia elétrica ficava uma floresta. E ele estava passando as câmeras até que ele chegou numa câmera que filmava essa floresta. E aí ele viu um alce morto no chão e um cara agachado comendo o alce. Comendo de mastigar, tá, gente? Não pensa em besteira. Ele falou que ele ficou apavorado e saiu correndo para chamar o colega dele de trabalho. Quando eles voltaram para a sala, o cara já não estava mais lá, estava só o alce caído. Mas aí eles voltaram no tempo e viram o cara lá, ficou um tempo abaixado, mastigando, depois levantou e foi calmamente entrando pro meio da floresta, como se nada tivesse acontecido. Oi, Maurício, trouxe a tradução de mais uma história bizarra que eu achei no BuzzFeed. Esse usuário que mora nos Estados Unidos contou que ele e a esposa moram numa casa super afastada do centro da cidade, no meio do mato mesmo. E lá nessa área costuma ter muitos bichos, tipo urso, leão da montanha, lobo. Então eles têm vários cachorros, porque os cachorros acabam inibindo a presença desses animais e também avisam quando esses animais estão por perto, porque eles latem, enfim. Ele contou que quando estava muito frio, eles costumavam colocar os cachorros pra dentro e ficavam assistindo televisão com os cachorros deitados ali no chão da sala. E eles gostavam de assistir programas tipo do Animal Planet, Discovery, e eles repararam que quando aparecia um bicho que os cachorros estavam acostumados, que era da região, os cachorros reagiam. Eles latiam pra tela da televisão, eles rosnavam. Então eles já estavam acostumados com isso. Quando era algum bicho que era normal da região, que os cachorros já viram, eles tinham alguma reação. É aí que a história fica bizarra. Porque um dia eles estavam assistindo um episódio de abdução alienígena e apareceu uma imagem que seria de um ET Grey. E os cachorros piraram. Trago mais uma tradução de uma história bizarra que eu achei no BuzzFeed. Esse usuário contou que ele tinha uma vizinha e que essa vizinha, depois que o marido faleceu, ela ficou muito sozinha porque os filhos já tinham se mudado para outro estado, então ela decidiu vender a casa e se mudar para mais próximo dos filhos. E aí, quando foi chegando perto da data da entrega da casa, ela começou a ter sonhos com o marido. No sonho ela acordava, o marido dela estava sentado na cama e ele tentava comunicar alguma coisa para ela, mas tudo que ele falava saía enrolado, ela não entendia nada e ele estava desesperado. Até que na véspera da data da entrega da casa, ela sonhou com ele, ele não conseguia falar nada direito, mas uma palavra ela conseguiu entender. Caibro. E ele ficava falando caibro, caibro, sem parar. No dia seguinte, quando ela estava empacotando coisas do closet, ela viu os caibros do teto e pensou, vou olhar. Resumo da história, ela achou diversos títulos da Segunda Guerra Mundial que valiam milhares de dólares que o marido dela tinha escondido ali. Ou seja, se ele não tivesse avisado isso a ela em sonho, ela ia vender a casa com os títulos e ia perder essa grana toda. Hoje vou contar a história da seguidora Juliane. A Juliane contou que quando ela tinha uns 16 anos, ela tinha um pesadelo recorrente, em que uma senhora, uma velha, estava batendo na porta da casa dela e quando ela abria, ela falava que ela tinha que ir com ela para um sacrifício, que ela tinha que se sacrificar. E é claro, ela ficava sempre com uma sensação horrível e falava que não ia e fechava a porta e ela acordava todos os dias às 3 horas da manhã depois de ter esse pesadelo. E aí um dia ela teve esse pesadelo, mas foi um pouquinho diferente. No pesadelo ela estava deitada, essa velha estava do lado, parada do lado dela, e ela não conseguia se mexer, e essa velha estava falando que ia levar ela embora num sacrifício, e que ia sacrificar ela, aquelas coisas horríveis. E tava, no fundo tinha uma cantoria de ritual, uma coisa estranha. Se concentrar, a Juliane conseguiu finalmente dar um grito e acordar. Ela falou que foi muito apavorante e ela ficou gritando, chamando a mãe dela. E a mãe dela, que tem um sono super leve, nesse dia não acordava por nada. Quando a Juliane finalmente conseguiu acordar a mãe dela falou que também estava tendo um pesadelo em que uma velha estava falando que não ia deixar ela acordar porque precisava levar a filha dela embora em sacrifício. Oi, Maurício, vou contar a história da minha seguidora Caroline. Contou que ela tinha uma tia que ela era muito próxima, que ela gostava muito. E essa tia dela contraiu meningite bacteriana e foi internada. E enquanto essa tia estava internada, teve um dia que a Carol foi com o namorado no culto, deu tudo certo, não aconteceu nada demais, eles saíram do culto, foram pra casa, sentaram, ficaram conversando. E aí, do nada, no meio da conversa, ela começou a ter uma sensação horrível de tristeza, assim, sufocante, que ela nem conseguia explicar, porque não tinha motivo nenhum. Mas foi muito intensa, ela começou a chorar e ela não conseguia explicar por que ela estava chorando, e nem ela conseguia entender o que estava acontecendo. Ela contou que ela conseguiu parar de chorar, mas essa sensação de tristeza não foi embora. E aí, umas horas depois, ela recebeu um telefonema avisando que a tia dela tinha falecido. E tinha falecido exatamente no horário que ela teve essa sensação de tristeza e começou a chorar. E aí, vocês acham que ela conseguiu sentir que ela estava perdendo alguém próximo dela? O que vocês acham? Oi, Maurício, vou contar a história da minha seguidora Nick.
A Nick contou que quando ela era mais nova, criança, ela era meio sonâmbula. Meio não, né? Ela era sonâmbula. Ela acordava sempre com a mãe dela colocando ela de volta na cama porque ela tinha levantado e estava andando pela casa. E aí um dia aconteceu exatamente isso. Ela acordou com a mãe dela colocando ela pra dormir de novo. E a mãe dela ficou ali sentada do lado dela na cama, fazendo carinho no cabelo dela, até que a mãe dela levantou pra sair do quarto. E aí ela se virou e viu, tipo, só a silhueta da mãe dela saindo pela... Ela falou que ela não pensou nada ali na hora, só voltou a dormir, beleza. No dia seguinte de manhã, ela perguntou pra mãe dela, falou, mãe, tava andando pela casa de novo, por que você teve que ir lá me colocar pra dormir e tal? E a mãe dela falou, não, essa noite você dormiu a noite inteira, eu não levantei não. Então ela foi e perguntou pro pai, falou, pai, eu andei e fui sonâmbula essa noite? E ele falou, não, dormi a noite inteira, nem acordei. Mas ela tem certeza do que ela viu e sentiu, né? Então até hoje ela não sabe quem foi que colocou ela pra dormir de novo.